queridos companheiros que estão uma vez por outra vendo essa atividade que se faz no Grupo de Divulgação Espírita da Imagem, que é o GD, as siglas dessa frase, né? Ou desse nome. Estamos nessa atividade e nessa oportunidade dando sequência a um trabalho que foi feito anteriormente com a nossa querida Tereza, nossa Maria Tereza de Menezes Fischer, ela que é participante do movimento do Estado, aqui na Baixada Fluminense, nosso Estado, Rio de Janeiro, integrante do Centro Espírita Luz de Verdade, São João de Meriti, tanto conhecido pelo Brasil afora, que tem um movimento espírita, assim como cidades vizinhas muito fortes. E ela que é médica, como você já sabe, quem está acompanhando esse trabalho sabe que ela já participou 2 vezes e é tão rica a experiência dela que nós resolvemos fazer mais um bloco de 40, 50 minutos para que bem espelhemos o que ela está dizendo e que venha a ser instrumento de ajuda, que não só para grupos espíritas, mas pessoas que têm fenômenos os mais diversos espíritas e que é considerado como se fosse, segundo algumas religiões ortodoxas, como influências malignas, ou como uma alteração da psique da pessoa, ou seja, do médium, enfim, confusões desse tipo. E nos dias de agora, onde o materialismo cresce pelo mundo afora, onde Deus, que é nosso Pai, Criador do Universo, a gente discutindo, contestando inclusive aquele que disse Jesus Cristo, que provou sua presença entre nós, tanto que seus ensinos estão aí e está melhorando toda a humanidade. Aliás, são dois períodos, antes e depois dele. Pois é, tem companheiros que estão aí a falar coisas. Então é necessário que tenhamos companheiros como a nossa igreja, colocando, assim como eu que sou médico também, sou médico psicofônico, e a gente experimenta nas mesas mediúnicas, isso precisa ser mostrado para as pessoas de modo geral. Tereza, como nós costumamos dizer em Esperanto, se você é esperantista, boa tarde. Boa tarde. Pois é. Que prazer, Tereza, ter conosco. Você tem uma experiência incrível, Tereza. Você, na vez passada, falou de premonição, falou de psicofonia, porque hoje nós vamos aprofundar um pouco mais, falou de experiência quase morte, desdobramento. Você verdadeiramente é um laboratório mediúnico. Que prazer tê-la conosco, Tereza. Obrigada. Mas, Tereza, vamos trocar de um assunto que você, no primeiro bloco, não no anterior, mas logo no primeiro, e que você tocou, mas tocou rapidamente. Como é que funciona, Tereza, para você, esse processo da psicofonia ou da incorporação, que o pessoal coloca aí fora, popularmente falando, que não existe incorporação? Bom, a psicofonia é um fenômeno mediúnico que o médium, né, ele tem que estar seguro desse trabalho, né? Ele tem que estar vigilante com seus dia a dia para poder ele fazer um trabalho sério, porque médio, todos nós somos médium. Agora, trabalho sério, o médico que leva a mediunidade séria, ele tem que saber vivenciar a mediunidade, ele tem que saber que ele é apenas um instrumento desse trabalho. Porque o médium psicofônico, ele sabe que ali ele está se servindo para a espiritualidade como um bisturi, como uma maca. Nós somos uma maca. Um instrumento verdadeiro. Um instrumento com responsabilidade. Com responsabilidade. Então, um bisturi, uma ferramenta de trabalho, ele tem que estar desinfetado, tem que estar limpo. E nós temos que estar com a nossa mente preparada para esse trabalho. Mente e coração, né? Mente e coração, né? A Joana de Ângeli fala, faça pouco, mas faça direito. Então, a gente sabe que nós estamos lidando com o invisível, é muito sério isso.
Médium, Com todos pessoas, nós com somos. pessoas que estão em outro plano. Isso. Pessoas como nós que um dia nós tivemos colar e Pessoas, vamos estar até novamente. pessoa mais inteligente do que nós. Por isso que nós temos que levar a sério o trabalho mediúnico. Nós temos que não só tomar banho, se perfumar, ficar bonito para ir para uma reunião mediúnica. Nós temos que nos preparar espiritualmente, né? Tá ali sem rancor, sem melindre, tem que temos que estar com a mente voltada para Jesus. Jesus, aqui eu estou. Aqui estou eu aqui para te servir com a minha boa vontade. E a gente vê que hoje a mediunidade está meia... As pessoas não estão levando tanto a sério. Vai para uma reunião mediúnica e fica conversando, falando que botou feijão no fogo, falando que não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, isso já tira... Todo foco, toda uma vibração espiritual dos espíritos benfeitores que ali estão cuidando daquela reunião. Agora, tem uma coisa que deixa eu aproveitar já esse seu gancho. Atualmente, nós estamos vendo proliferando cada vez mais, vai proliferar cada vez mais, médiuns. E tem uma série de médiuns que estão prevendo isso, dizendo aquilo, e sem grandes responsabilidades. Sim. Você acredita que a influência moral do médium tem importância muito grande? Sim. Os conhecimentos trazidos pelo Evangelho, não é o Evangelho que divide a religião, não. Esse não é o Evangelho. Mas o verdadeiro Evangelho que mostra as leis de Deus, as leis naturais, que nos leva a algo importante, que é você ser uma criatura consciente, ou seja, uma criatura nova, sem os vícios que até então nós estamos criando. Então você acha que isso é necessário? Claro, para isso eu disse para você. O médium, ele tem que ser um bisturi esterilizado. Esterilizado, bem falado. Ele tem que ser uma maca limpa, para que o paciente não sofra infecção. Então, nós somos isso, nós temos que estar preparados para isso. É como um médico não pode trabalhar com ferramenta suja, enferrujada, tem que estar limpa para fazer um bom trabalho. E nós somos esse bisturi, nós somos essa maca, que é quem está fazendo um trabalho com os desencarnados, com os sofredores, os benfeitores espirituais daquele trabalho. O médico tem que estar com a sua mente limpa naquele instante. Todos nós somos imperfeitos. Ninguém é perfeito. Se for procurar médium perfeito, não existe reunião mediúnica. Mas o médico tem que estar ali preparado, tem que ir preparado, tem que levar a sério, não ficar conversando na reunião mediúnica, antes falando coisas que não tem nada a ver com a reunião, sair da reunião com a falação que parece que está numa feira de peixe. Isso não pode acontecer, porque acaba a reunião mediúnica, mas o trabalho continua. Os benfeitores estão ali trabalhando. Eles têm que confiar na gente. É como que se você arma uma rede e fala assim, será que eu posso deitar? Será que não vai rasgar? Será que não vai cair? Isso eu tenho muito chamado a atenção, muitas vezes até nas próprias reuniões públicas. É uma falação terrível. Isso. Terminou a reunião, as pessoas esquecem, muitas vezes vão até tomar passe. Às vezes atrapalha até o passe. Exato, e a casa espírita fica uma verdadeira murmurinho. Esquecem eles de que foi feito todo um trabalho para assistir pessoas com problemas sérios que desencarnaram como suicidas, que provocaram abortos os mais diversos e estão sofrendo as consequências, que usaram mal as suas vidas, entrando pelos caminhos que a gente sabe que só prejudicaram. Isso. E se você cria no ambiente todo um processo de desarmonia, onde é que vai ajudar alguém? Não vai. Eu sempre falo, reunião de desobsessão. Se os médios não levar a sério
Que é outro assunto importantíssimo, que é desobsessão. De desobsessão vira reunião de obsessor. Bem falado. Entendeu? Então, eu vejo assim, muito, para mim esse trabalho é muito sério. E nós temos que nos preparar, nós temos que o médium, ele tem que ser, eu sempre falo que mediunidade é renúncia. Nós temos que renunciar a muita coisa, renunciar conversas negativas, conversa que não, na casa espírita que não leva a nada. Tem coisas boas para me falar, então fala. Não é boa? Então, por favor. Sentimentos pesados, sentimentos de melindre, essas coisas. Isso não tem nada a ver com a casa espírita. Ele é um hospital de alma encarnada e desencarnada. E mais para desencarnada do que encarnado. Muitas das vezes, até uma reunião pública, né, que não é nem desobsessão, ali tem 20 pessoas, 15, mas tem 100 desencarnados. Então tem que ter muita seriedade nesses trabalhos. A população desencarnada é muito maior. É muito maior, né? Mas, Tereza, vamos entrar num outro assunto, porque você é impressionante a tua capacidade de absorção, de bem expressar as tuas experiências. Como é que se manifesta toda essa atividade psicofônica tua? Você tem algumas coisas diferentes? Porque as pessoas, muitas vezes, são médios psicofônicos. Mas como é que se manifesta em você, daquela maneira, daquele outro e de outra maneira? Como é que se faz em você? Bom, a psicofonia, nós, médium psicofônico, eu falo eu, né? Porque cada pessoa sente de uma maneira. Sim. Agora, se fala muito no animismo, mas... O meu animismo é só no início, para começar a psicofonia. Porque os espíritos, eu tenho que emprestar a minha corda vocais, a minha língua, a minha boca. Como é que você faz esse fenômeno em si? Como é que você sente, de modo geral? O início são... Né, o início do médium, para fazer a psicofonia, ele tem que ter um pouco de animismo, mas o médium ele tem que saber... sentir a presença do espírito, para ele não ter confusão. Será que sou eu mesmo que estou falando ou será que é o espírito? Sim. Porque o médium, ele sabe, ele sente a vibração quando é um espírito que já está na paz, um espírito já, não vou dizer um doutor Bezerra, mas um da equipe. Não vou dizer um Eurípides Bassanufo, mas um da equipe, o espírito Você já... Você identifica isso através da vibração. Identificar, porque a vibração, ela já toma conta daquele recinto todo. Sim. Quando um bom espírito, um espírito já de luz, que está dando um benfeitor espiritual, está ali presente, para dar uma... Porque eu sempre falo, outro dia me falaram uma coisa lá e eu respondi. A linguagem dos benfeitores é uma coisa. A vibração do benfeitor é uma coisa. A linguagem dos sofredores é outra coisa. A vibração do sofredor é outra coisa. São 3. Agora, os obsessores, os brincalhões, os zombeteiros, é outra linguagem, outra vibração. Então, todas essas 3 linguagens, o médium tem que prestar muito atenção. Estar atento, né? Para estar atento com isso, né? Exato. Então, a gente, antes de dar a comunicação, por exemplo, você não vai sentir a vibração do benfeitor com a vibração com suicídio. Você vai confundir, na verdade. Porque são distintas, né? Quando eu não vou falar, eu estou falando Maria Tereza, quando eu vou dar a comunicação de um suicídio, eu sinto a mesma agonia, a mesma vibração que ele sentiu na hora do desencarne. Só que eu estou preparada, muitas pessoas, a Tereza vai desencarnar, ela vai desencarnar. Não vou desencarnar, porque eu sou médium consciente, eu sei que eu estou segura para aquilo, né? Mas o médium sente a mesma vibração. Por exemplo, um suicídio que se queimou, a gente sente uma quentura terrível só em ele
se aproximar. É claro que essa intensidade... Sente. Mas quando ele começa a ser atendido, aquilo vai cessando. Aquilo vai melhorando. Sim, mas eu digo o seguinte, é a gradação na intensidade. Na intensidade. Depende muito do médico. Não é? Mas os efeitos... Os efeitos, por exemplo... Um sente maiores, outro uma dia, intensidade, outro menor um tempo intensidade. aí eu dei uma comunicação de um espírito que se envenenou, tomou veneno. Sim. Eu fazia vômito, que só faltava morrer, fazendo aquele vômito horrível, aquela ânsia. Aí acharam que eu ia... Ah, ela vai vomitar. Eu sabia que não ia sair vômito. Que não ia sair líquido. Não ia. Mas ele foi necessário ele fazer aquilo, porque foi assim que ele se foi. Eu senti na mesma vibração de sofrimento, de dor no estômago, no que ele passou, né? Então, são coisas que foi uma necessidade. Que foi a necessidade. Espírito, né? O próprio espírito superior, ao estar coordenando, eles estudam cada caso. Não é? Para que o médium se manifeste, o espírito se manifeste através do médium, todo o estudo é feito pelo plano espiritual superior. Por isso a atenção do médium é de uma importância muito grande. Quando o médium está dando uma comunicação de um espírito que é bem sofredor mesmo, o dirigente ele tem que ter a paciência o dirigente não, o doutrinador, esclarecedor. O esclarecedor ele tem que ter a paciência, o amor para atender aquele irmão e não ter pressa. Isso. Porque ele sabe que ele está vivo, ele não está desencarnado. Ele sabe, ele acha que está. E vários deles nem sabem, Tereza, que estão naquela situação. Não, ele não sente, ele não sabe que estão desencarnados. Exato. Até ele aceitar que ele está desencarnado, que aquele corpo que ele está ali não é o dele. Quer dizer, tem doutrinador aí que não sabe nem doutrinar. Ele não sabe nem dizer, meu irmão, olha se esse corpo é o seu. Não é seu, tenha paciência. Seu mundo hoje é um mundo melhor, você está no mundo melhor. E ter cuidado com o desencarnado, dar amor, carinho. É como se você tivesse nada mais, nada menos fazendo um atendimento fraterno com um encarnado. Isso. É o mesmo amor, a mesma paciência, o mesmo carinho que a pessoa tem que ter com o desencarnado. Né? Porque até quando ele entende que ele está desencarnado, que ele se foi, aí já melhora, ele chora um pouco, mas já alivia. E o esclarecedor, ele tem que ter essa paciência de esperar, não é dizer logo, meu irmão, vamos fazer uma oração a Jesus? Já está na hora. Já está na hora. O coitado nem falou nada. Ele está entrando no CTI do hospital. Isso. Mal. E como é que a gente faz no CTI? Como é que, desde o início, ambulância, correria, alguém cuidando, lá então a preocupação maior, aparelhamento. Eu faço atendimento fraterno e eu sinto que é a mesma paciência que temos que ter. Nunca pode dizer que ele está errado. Nem com o encarnado do atendimento fraterno e nem com o desencarnado que está ali sendo... Porque ele passa... se ele foi escolhido para chegar ali naquela reunião de desobsessão, não foi por acaso que ele foi escolhido. Sim. Que ele teve aquela oportunidade. Quantos anos ele está esperando aquela oportunidade e no dia que ele consegue, a espiritualidade tem aquela misericórdia por ele e deixa ele chegar a uma reunião mediúnica, aí o esclarecedor já vai logo achando que ele tem que ir embora. O pessoal, uma das coisas que eu tenho discutido muito, desculpa estar te cortando, mas não precisa falar, nós estamos batendo um papo, né? Batendo um papo. Uma coisa que eu estou observando, acho que a maioria dos espíritas, acho que até nem o médium, desculpe se a maioria, mas vários companheiros espíritas, não estudaram um livro básico importante para bem compreender isso, chama-se O Livro dos Médiuns. Allan Kardec, no capítulo 4, ele faz colocando sobre os espíritos assim, no item 4, no capítulo 4 do sistema, os espíritos não são seres à parte da criação. Isso. São as almas daqueles que viveram sobre a terra. E diz mais ainda, ou em outros mundos, e que se despojaram do seu envoltório corporal. De onde se segue que as almas dos homens são espíritos encarnados e que, em morrendo, nos tornamos espírito. A gente fala de espírito
Mas assim, os espíritos, como disse numa daquelas entrevistas que fiz com você anteriormente, tipo assim, eles e nós. Esquecemos que nós fazemos parte. Isso. E nesse momento, você está diante de alguém que está vivenciando sérios problemas íntimos. Isso. Em função disso, Tereza, como é que se faz esse processo mediúnico teu? Você falou de coisas importantíssimas. Agora, como é que se faz? Você sente o que no corpo físico? Como é que toda essa manifestação em você, por exemplo? Bom, eu, quando eu chego na reunião mediúnica, eu sento à mesa, levo meu pensamento a Jesus, peço que os bons espíritos possam me assistir e assistir aqueles que eu vou, que vai ter oportunidade pelas minhas cordas vocais, pela minha boa vontade, e falo com Jesus: Senhor, seja feita aqui a sua vontade, estou aqui para te servir. Que os bons espíritos possam me assistir e assistir os desencarnados, que vai ter a oportunidade de aqui ser assistido. E fecho meus olhos e ali vai vindo vários espíritos, que não é só um, vários. Sim, mas nesse momento... Mas a gente parece que tem um... É pela espiritualidade que tem um, que é aquele que vai dar a comunicação. Sim, isso eu compreendo, mas no momento daquele que foi escolhido para dar a comunicação, ou aqueles, como é que se faz no teu corpo físico essas emoções, essas sensações de você? O corpo físico, quando a gente fecha os olhos, assim, que os espíritos tá chegando a nós, o que a gente sente? Muitas das vezes começa uma formigação pelas mãos, aí vai pelas mãos, chega até no meio das costas, às vezes é pelos pés, vai, os pés ficando dormentes, aí sobe pela espinha, pelas costas, sim, até pegar o coque da cabeça. O couro físico, né, da cabeça parece, sim, que fica solto, como tivesse ar dentro da cabeça, e você sente o seu coração, ele dispara, ele fica acelerado, mais acelerado. E você sente, parece que está fechando a tua corda, a sua respiração, né? Sente aquela, querendo ficar ofegante, mas a gente que já estamos educados, a gente não pode deixar ficar ofegante, controla, mas que a gente fica até com dificuldade. Se controla o fenômeno, controla o desencarnado também. Mas a gente sente, né? Sim. E a gente, muitas das vezes... aí a gente vai, quando o espírito começa a se manifestar, nós temos que abrir a boca e deixar ele falar o que está na nossa mente. Agora, há necessidade de você controlar o que ele está dizendo? Não há necessidade, tem que deixar ele falar à vontade? Como é que não, tem que controlar, e porque nós médiums psicofônicos, a gente tem que ter a consciência, por mais sofredor que seja o espírito, nós temos que ter a consciência que não pode também levar tanto tempo. Por que não pode? Porque tem os outros médios que ainda está novo, às vezes, no trabalho, e não controla ainda a mediunidade e fica... Por isso é necessário de preparação dele. Isso. Em atividades anteriores, para depois sentar numa mesa mediúnica de responsabilidade com médio de desobsessão. Porque também tem médio que fica um tempão ali. Eu lembro que quando eu comecei... trabalhar na reunião de desobsessão, eu ficava passando mal, coração disparado, sem ar, sem poder respirar, toda dormente, né, com aquilo, né, com meu corpo físico todo em desarmonia, e o outro médico falando, tranquilo, suave, boceja, tosse, boceja, eu digo, oh, meu Deus, esse espírito veio dormir, o que é isso? Aí, então, assim, mas o médium sério, ele tem que saber que não pode levar tanto tempo. Ele tem que ter a consciência dos minutos que tem que ficar, porque o doutrinador é uma coisa, e o tempo do espírito ficar conosco ali, é o médium que domina. Agora, há situações
em que é preciso que o espírito tenha mais tempo para conversar com ele. Tem que Não ter. é como você está dizendo logo no início. Não. Irmão, olha a hora, vamos embora e tal. Não. É assim, não? Porque quando o doutrinador fala assim, vamos levar o nosso pensamento a Jesus, vamos fazer uma oração, aí o médio que está manifestado, ele sabe que é porque está na hora do espírito ir embora. Exato. Quando fala isso, porque ele já sabe. Mas também, se o doutrinador não for sério, não tiver bem afinado naquele trabalho, ele vai logo dizendo, vamos fazer uma prece e pronto. Mas depende também, como disse, deixa eu voltar ao que disse anteriormente. Muitas das vezes, querida, tem casos em que você tem que prolongar um pouco mais em função da situação do espírito. Do espírito e as energias do médium. As energias do médium também. As energias do médium. Considerado. Porque a gente desgasta. Porque como é que nós não vamos, o médium não vai sentir nada se um desencarnado está próximo assim a você? Tem que sentir, Claro. porque se você olha para o espírito daqui, ali na porta, você já sente um negócio assim, já te sacode, tu imagina ele ali contigo, ali colado em você. Então, a gente desgasta energia. Nós temos que estudar, nós temos que se preparar, nós temos que, terminou a reunião, sair todo mundo em silêncio, porque não ficar comentando coisa do passado, coisa de casa, do telefone, de não sei o que lá, que hoje os médicos estão fazendo isso, chega na reunião, é uma falação, uma coisa que não é para acontecer. Aliás, deixa eu aproveitar esse momento que você estava falando, que eu achei muito interessante. O nosso querido André Luiz, naquela série dele, que é maravilhosa, um dia a humanidade vai descobri-la, tem um caso, não sei se Mensageiros da Luz, os Mensageiros ou Missionários da Luz, em que as pessoas saem da reunião e saem totalmente desintonizadas. Isso que eu estou falando. E aí os espíritos companheiros desencarnados que não tiveram acesso lá fora, em função da maneira como as pessoas vivem interiormente, foi logo a seguir esses espíritos que não tiveram acesso lá dentro, se ligar ao rapaz, né, e a mãe, a irmã que estava junto também, não se deixando levar pelo que dizia o pai, a mãe e o irmão, né, chamando a atenção, né, quanto à questão dessa harmonia interior. Muitas das vezes, em função disso, o processo obsessivo muitas vezes se aumenta. Mas o que aconteceu na verdade? A moça, ao chamar a atenção, foi até reprimida pela mãe, pelo irmão. Nossa, você é isso, aquilo. E será que isso não acontece quantas vezes daqueles que saem das mesas mediúnicas e logo assim não faz isso? Não é isso? Eu costumo falar que o médico ele tem que se educar espiritualmente, Exato. Moralmente. Por isso, no livro dos Espíritos tem influência moral do médium. Então você Do está médium. dizendo que é importante. É importante. Esse homem com esta própria, ou seja, a tua reforma íntima. Isso, a reforma Que não é íntima. uma coisa puramente religiosa. É uma coisa para você se situar. Eu sou assim, eu sou assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho essa tendência, tem aquela outra tendência, e você passa a se controlar, é isso? E a renúncia que eu falo é renunciar a coisa que não serve. A gente somos imperfeitos, mas temos que renunciar. Né? Um médico que está melindrado com alguma coisa na sua casa, ou com seu vizinho, com seu filho, com a sua esposa, ou com sua mulher, ele não está em condição espiritualmente, moralmente, para estar numa reunião mediúnica, numa reunião de desobsessão. Porque ali a gente estamos lidando com os desencarnados. É claro, por isso que a gente precisa estar muito atento para não Muito deixar, atento, para não levar esse sentimento para a mesa mediúnica. Isso, não Agora, pode. Tereza, eu queria ficar muito mais tempo, mas eu queria falar de um outro assunto que você, amigos, nos bastidores ela falou para mim. Como ela disse, na hora que recebe os companheiros, você vê os espíritos, como é que funciona isso, Tereza? Eu vejo. Se é um acidente de carro, eu vejo o carro em cima do corpo, eu vejo aquele corpo ensanguentado, eu vejo o carro da polícia ali, a ambulância, tudo ali, eu vejo o espírito afastado, chorando ali do lado, eu vejo, se é uma criança, eu vejo a afeição da pessoa, né?
do espírito, se é uma jovem, se é uma criança, se é um senhor de idade. Então Eu vejo ele com a feição dele. Você vê clara. Eu vejo clara com ele. No meu caso, por exemplo, vamos trocar experiência. Eu sou psicofônico, como já disse, vocês estão sabendo. Se você desencarna e eu vou dar uma comunicação do seu espírito, eu vejo você nítido com a feição do Divanildo. Entendeu? No meu caso, quando o espírito se faz, de repente eu sou tomado, não acontece como acontece com você, como disse no início, amigos. Cada média tem lá a sua acuidade para receber. Por isso que eu sofro. Então, de repente, o espírito se manifesta, eu estou consciente de tudo que estou dizendo. Isso. A ponto de eu, se eu tiver cuidado, achando até que sou eu que estou falando, que na verdade não é isso. Não é isso. Como é que você defende bem isso? Eu não estava pensando nisso, como é que de repente se manifestou? E aí o que acontece? Nesse momento, Tereza, que as coisas acontecem, começa então a gente a falar, e algumas vezes eu tenho visto, não visto claramente com você, mas eu tenho visto um ver de impressão, como eu costumo dizer, os contornos da pessoa, as situações surgindo, não claramente, não tanto profundamente como você. Mas eu vejo esse contorno. Então você vê a coisa clara, bastante clara, é isso? Bastante clara. Um outro dia eu estava meio enferma, né, com um probleminha lá, e eu sentei na escada da subida, ia para o segundo andar, e fiquei conversando. Eu sempre pergunto a Ismael, poxa, será que eu... Bom, eu mereço, porque eu tenho que passar... Ismael é o anjo guardião do Brasil. É o anjo guardião da casa. Da casa. E do Brasil, né? Do Brasil, mas da casa Luz e Verdade é Ismael. Eu conversando, eu não sei, e pedindo ao doutor Bezerra e a Ismael que me desse mais uma chance para eu trabalhar, para eu ter minha saúde, para eu trabalhar. E sentada na escada, daqui a pouco eu... olhei assim para trás, me deu vontade de olhar. Quando eu olhei, eu vi um espírito, um senhor da cor do Elcio, assim, branco, alto. É o seu esposo. Meu esposo. Alto, branco, assim, com a roupa azul, quase branca, azulzinha, bem clarinha. Feito um pijama grandão, a calça, manga comprida, a blusa, casaco, né? E quando eu olhei para ele, eu senti uma alegria, mas tão imensa que eu chorei. Que interessante. Eu senti uma alegria, assim, aquele susto assim, com aquela alegria, uma alegria como que você, há muito tempo que você não vê um filho, uma pessoa que você, quando abraça assim, sente aquela alegria, que vem aquela vontade, aquele ímpeto de chorar. Aí eu chorei, fiquei lá, sentada lá sozinha chorando, porque eu vi... Realmente. Aquela alegria, eu me senti como se eu fosse pequenininha, tamanho de uma formiguinha. Falei, meu Deus, eu mereço ver um espírito desse, meu Deus. Realmente, muito obrigado, Jesus. Eu agradeci, porque eu moro naquela casa, né? Vocês moram no Centro Espírita Luz e Verdade? Eu moro no Centro Espírita Luz e Verdade. Eu trabalho 24 horas da minha vida ali dentro, dedicada a pessoas velhas. Aliás, lá, inclusive, tem Esperanto também? Tem Esperanto, né? Meu marido dá aula de Esperanto e a tarefa é boa, é grande. É ele também, a sua filha, a Luciana. Minha filha. Aliás, vamos convidar a sua filha, Luciana Fisch, você já falou dela aqui, para ela vir em outra oportunidade. Olha, você é outra... Aliás, a família, amigos e irmãos, é toda de médio. Tem até um irmão, o filho no caso dela, né? Que é médico, só que ele não é por não ser espírita, ele talvez não compreenda bem o que acontece com ele. Mas tem traços da mediunidade muito interessantes, que ela já andou falando por aqui, não nessa atividade, mas nos 2 blocos anteriores, nós já andamos falando desse assunto. Tereza, pois não, pode continuar, Tereza. A gente vê o Esperanto, é como que se fosse uma coisa mediúnica para nós. Mediúnica, né? Porque o Esperanto, a gente vê que é coisa... Tem aquele livro, A Língua que Vem do Céu. Interessante. A gente vê que... Por que Ivone do Amaral Pereira chama nossa atenção para o Esperanto? Por que o doutor Bezerra chama a atenção do espírita, da pessoa, para o Esperanto? Não só o espírita, mas todo o povo, porque o doutor Bezerra, quando ele fala...
né? Quando ele deixou lá umas mensagens falando. São mensagens, né? Acho que a mais clássica é aquela de Santa Maria, né? Não é? Chico Xavier não fez uma palestra, né? Sim, tem vários aqui assim, em Esperanto, sem nem ter estudado Esperanto. Eu vou falar uma coisa, uma verdade. Eu não me aprofundei em estudar, mas em ver o meu marido dar aula, eu aprendi sem estudar. Eu canto, né, várias músicas em Esperanto, eu cumprimento. E olha, ela canta bem. Ela emociona quando canta. Eu canto, eu cumprimento, eu não falo fluentemente, mas o Esperanto é como que se fosse, a pessoa que não tem o Esperanto é como se fosse um pássaro com a asa quebrada, que ele busca impulso e não acha. Você está dizendo que todo espírito precisa aprender Esperanto, ou que a gente precisa ter alguma consciência no movimento, que o Esperanto é importante também? O Esperanto ele é importante para todo mundo, todos os povos. Como as pessoas acham que o inglês é importante para todos, o Esperanto também é. Por quê? Você aprende inglês ou qualquer outra língua. Você aprende inglês, você só vai papear, conversar com quem sabe a língua inglesa. Se você aprende o francês, o alemão, o italiano, você só vai falar com gente daquele país, daquela língua. O Esperanto você aprende, você fala com o mundo. Não importa a raça, a pessoa, de que país, você fala com o mundo. O Esperanto é uma coisa, é uma língua maravilhosa, fraterna. A gente sente uma fraternidade, uma coisa boa quando a gente está participando do encontro de Esperanto, porque a gente sente que aqueles benfeitores que já se foram, né, que a tia Vilma, muitas pessoas conhecem, nossa querida tia Vilma, que estudou Esperanto, deixou Esperanto para nós. Continua trabalhando no outro lado, continua, deixou também. O Patronia, que é o Pai Nosso, para nós em Esperanto. É uma maravilha, gente, porque se uma pessoa estuda inglês, francês, alemão e espanhol, 4 línguas, estuda Esperanto, que já são aqui. Eu tenho uma amiga que ela uma pessoa que eu conheço, ela é engenheira da Petrobras. Ela estudou as 4 línguas, sim, inglês, francês, alemão e espanhol. Sim. Aí estudou o Esperanto. Ela disse que o Esperanto era para cumprimentar, para ela poder viajar no mundo inteiro. Maravilha. Maravilha. Tereza, nós estamos quase terminando. Bem colaborando com isso que você está dizendo, nesse livro A Link que Veio do Céu, que você agora há pouco citou, que é do nosso companheiro, que tem um pseudônimo de nome de Romaran, o cidadão da humanidade, A Link que Veio do Céu, tem mensagens de mais de 20 médiuns, ou 20 médiuns precisamente, sobre diversos espíritos. E tem uma quadrinha, uma poesia pequena, né, trazido por Dalton Santos, recebido pelo um médium também, de nome Luiz da Costa Porto Carreiro Neto, que foi esperantista, que fez parte da Academia Internacional de Esperanto, ele era médium também. Então ele diz assim, nessa poesia, diz assim, só um pedaço, que é um pouquinho, não é tão grande, mas de coração como certamente também vós na terra, louvamos a Berrof, como ouvimos os corações no íntimo sem qualquer mistério. Glorificamos o Deus de amor, que pôs fim a semelhante Babel. O mundo se funde numa única chama, une-se a terra ao céu. É isso, viu? É isso mesmo. Tereza, nós estamos terminando. Meu irmão. Obrigada. Que você venha mais vezes. Você é um laboratório mediúnico espírita também. Vai dar Chico Xavier, eu sou uma formiguinha. Você é uma formiguinha. Que prazer tê-la conosco. E que outra oportunidade você estará conosco. Tá bom. Não vou dizer as suas últimas palavras, mas suas palavras de despedida. Bom, as palavras de despedida é que eu agradeço, né, a oportunidade de estar aqui, de estar relatando esses fenômenos que muitas pessoas não conhecem, né? Porque todo mundo, todo ser humano é médiuns, tem a mediunidade, porque a mediunidade vem de Jesus, mas não conhece.
As pessoas que não conhecem, tenta estudar, conhecer, porque faz parte das nossas vidas, a gente faz bem para nossas vidas. É um laboratório espiritual, o médium, para socorrer os que estão na rua sofrendo, sem saber que estão desencarnados, aqueles que morreram de acidente, desencarnaram de acidente de automóvel, que leva bastante tempo para saber que desencarnaram. Esses irmãos são socorridos nessa reunião. O médium tem que levar a sério esses trabalhos. Então, eu agradeço pela oportunidade que eu tive aqui de falar minhas experiências mediúnicas. Muito obrigado, Deus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Duncan. Obrigada, Duncan. Diz. Portanto, nós estamos ao final. Fizemos 3 blocos com a nossa queridíssima Tereza, a nossa Maria Tereza de Menezes Fischer. É interessantíssimo todo esse trabalho que estamos fazendo e em contato com essa família maravilhosa, em que daqui uns dias vai estar a filha aqui falando também. Amigos, me te dangas Davi, diz ali oportuno, ou em português. Muito obrigado, até a oportunidade. Dio Caiesu Benoni Nuncatia. Deus Jesus nos abençoe, agora e sempre. Resto con Dio. Iro com Dio. Iro con Dio. Danke, diz, até.